Chegou, treinou e agora, né? Ontem foi apresentado oficialmente. Chegou, olha, motivado e confiante, hein? Se liga aí no recado enigmático do Léo Pereira no fim da entrevista. Esquece. Na memória do duelo entre Flamengo e Atlético na Copa do Brasil do ano passado, festa do time do Léo Pereira no Maracanã. Comemoração estilo Gabigol pra zoar e alguns fazendo o gesto do cheirinho. Em relação ao cheirinho, eu nem me lembro como é que foi. Eu não fiz, pelo menos, né? Mas cheguei aqui, fui muito bem recepcionado pelos meus companheiros de equipe, principalmente pelo Gabriel, que foi meu companheiro de seleção por muitas vezes. Com o contrato até 2024 e os 30 milhões de reais investidos pelo Flamengo, a comemoração mudou de lado, né? Claro que eu vou comemorar o futebol. O gol é o melhor momento do futebol, então acredito que deve sim ter uma comemoração. É claro que eu respeito muito a equipe que eu estava, que me lançou pro futebol do Brasil, e sou muito grato a eles, mas eu vou comemorar e com todo respeito, é claro. No próximo dia 16, o Léo Pereira pode estar em campo enfrentando o seu ex-clube. É a final da Supercopa do Brasil. Nesse primeiro contato que ele teve com o técnico Jorge Jesus aqui no Ninho do Urubu, ele falou das semelhanças e também diferenças entre os dois times. Fui muito bem recebido por ele e pelos outros atletas, obviamente. O formato de jogar era um pouco parecido com o que a gente havia fazendo lá no Atlético com o Thiago, mas com certeza deu para sentir já nos primeiros treinos que é um ritmo muito mais alto de treinamentos e uma intensidade muito alta com a bola e sem a bola. Ele pode estrear no próximo fim de semana contra o Madureira. Um momento esperado há algum tempo pelo jogador, que no ano passado quase foi contratado pelo Flamengo. Imagina então a reação dele quando soube do acerto com o clube. Quase passei mal no dia. Chegou a quase baixar a pressão lá em casa. A expectativa está muito grande. Estou me preparando durante os treinos para que eu possa chegar no dia do jogo e dar o meu melhor, ajudar o Flamengo, fazer aquilo que o Mister e meus companheiros desejam e dar o meu melhor, claro, para que o Flamengo possa vencer as partidas e campeonatos que vamos disputar. Léo Pereira, hein? Eu lembrei aqui, há dias atrás, que a gente chegou a discutir quem seria o titular, né, na saída do Pablo Mari. Na minha teoria, é o Gustavo Henrique, porque foi a primeira opção para compor o elenco, né? Ainda quando o Pablo Mari estava no Flamengo. A partir do momento que o Léo Pereira ele vem depois da saída, eu imagino que na ideia de formatação desse elenco, do próprio Jorge Jesus, o cara observado no ano passado foi, em primeiro lugar, o Gustavo Henrique. Léo Pereira estava no radar, tudo. Tá chegando agora. Que, aliás, 2 temporadas já, hein, jogando muita bola o Léo Pereira, no Atlético Paranaense. Vocês acham que tem disputa? Tá aberta essa vaga aí do Pablo Mari? Não tem ainda esse titular definido? Qualquer um dos dois podem pegar essa camisa? Eu acho que tá na briga. É? Na briga. É um zagueiro rápido, um zagueiro jovem. Como você disse, fez 2 grandes temporadas pelo Atlético Paranaense. Como eu acho que o Gustavo Henrique estava na briga também, se o Pablo Mari permanecesse. Ia ter conversa ali, ia ter discussão. Eu acho que sim, acho que tem chance de ser titular sim, mas nesse momento o titular me parece ser mesmo o Gustavo Henrique. Quem agrada mais, hein, Eugênio, na sua opinião aí? Para você também, marcou já no pacote aí, Léo Pereira ou Gustavo Henrique? Quem é o companheiro ideal para o Rodrigo Caio? O Gustavo Henrique mais experiente que o Léo Pereira, mas eu vejo o Léo Pereira mais versátil que o Gustavo Henrique e mais veloz que o Gustavo Henrique. Eu acho que eles vão disputar ali centímetro a centímetro essa vaga. E eu fico me perguntando agora, nesse momento em que o Rodrigo Caio está machucado, se dá para os dois jogarem juntos. Tá. No momento, né? A gente viu o Flamengo levar um gol. O Flamengo ganhou de virada do Rezende, maravilha. Mas levou um gol em que o Tuller, ele não conseguiu acompanhar a velocidade do Aleph Manga naquele contra-ataque. Ele foi ali lado a lado, mas em momento nenhum ele conseguiu tirar o jogador adversário da jogada, nem que fosse ali no ombro a ombro.
E talvez o Flamengo precise que ele jogue junto com mas aí são dois jogadores que atuam pelo lado esquerdo, né? É difícil. Eu, no geral, gosto mais do Léo Pereira. Acho mais jogador, mais completo do que o Gustavo Henrique. Mas aí a avaliação é muito próxima, né? A avaliação do técnico no dia a dia. Eu só fico pensando o seguinte, né? O Flamengo tá virando, colocar no mercado de passes, tá? Nas transferências. No Brasil, o que mais ou menos a Juventus faz na Itália e o Bayern de Munique na Alemanha, né? O cara aparece bem no outro clube, pega, traz pra cá. Se destacou, nem sempre vai jogar, mas traz pra cá. Tá meio que fazendo isso nessa. Michael foi buscar, Léo Pereira apareceu, vem aqui. Mas você não acha que o Flamengo montou o elenco muito... por exemplo, Flamengo se desfez e trouxe. No caso da zaga, não estou nem falando do Pablo Mari. O Rodolfo, quando sai, abre a lacuna para ir ao mercado. O Flamengo buscou Gustavo Henrique. Sim, não estou falando que ele está contratando exageradamente, sim. Não. Mas ele está contratando grandes jogadores. Por exemplo, o Flamengo não conseguiu... destaques dos outros times. O Flamengo, quando traz o Michael, o próprio Pedro Rocha, né, jogadores que atuam mais pelo lado do campo, o Flamengo imaginava que iria negociar o Berrio. Quando traz o Thiago Maia, imaginava que ia negociar o Pires da Mota. Foram negócios que acabaram não se confirmando. Mas o Flamengo estava pensando em reposições. Estão no mercado. Estava pensando em reposições. E elas acabaram não acontecendo. Mas eu vejo hoje um time A e um time B muito bem definido no Flamengo. Bem o elenco, mas a questão é, ele está pegando jogadores de qualidade dos outros times. Tem muita qualidade. Léo Pereira é um excelente zagueiro. É um grande futuro pela frente. Você vê, Pedro. Inclusive pensando em seleção brasileira. Se a gente espelhar, vamos lá. O Michael hoje é o imediato do Everton Ribeiro. O Pedro Rocha é o imediato ali, pode ser até do próprio Arrascaeta. Ou até que um pouco mais adiantado, jogando com dois atacantes. O Vitinho, que ficou no elenco, é a opção ao lado esquerdo. O Pedro é a opção ao Gabigol. O Thiago Maia da mesma forma, ali com o Ilharão. Tem equilíbrio. Olha, tem muito equilíbrio esse elenco, né? Sim, é muito bem pensado isso, né? Jogadores com características e que podem fazer funções parecidas. Isso é inteligente, é planejamento, faz parte do contexto e é de uma forma consistente que o Flamengo faz isso. Não é à toa que o resultado está em campo, né? Agora, com relação aos dois zagueiros, acho que eles se assemelham. Vejo o Léo Pereira com um pouco mais de mobilidade, embora isso seja relativo, depende muito do modelo de jogo, e aí no modelo de jogo que o Flamengo tem, esses zagueiros vão estar muito bem protegidos também. Com relação a esse negócio que o Eugênio falou do Tuller ali, é muito incipiente a gente fazer uma análise, ele perdeu na corrida e tudo mais, ali foi um erro de posicionamento geral, né, em que o Rezende tirou proveito, fez aquele gol contra o Flamengo ali, poxa, primeiro jogo e tudo mais, eu não seria tão incisivo apontar que A ou B foi mal ou não tem condições de responder. É uma briga boa entre Léo Pereira e Gustavo Henrique. Os dois, para mim, se assemelham e quem largar na frente, tiver a confiança aí de Jorge Jesus primeiro, acho que vai ter vantagem na temporada. É uma vaga ali em aberto e não computa não preferência para A ou B antes de a gente ver o time jogar com um desses dois. E a gente está vendo imagens, os treinamentos aí, né, da semana do Flamengo. Flamengo que tem, né, a semana cheia, não vai jogar nesse meio de semana, diferente dos adversários. A gente vai ver a sequência do Flamengo, a sequência de jogos aí do Flamengo. Flamengo que está se preparando mesmo para a primeira decisão lá no dia 16, a decisão da Supercopa do Brasil. Antes disso, no sábado, vai encarar o Madureira. E aí no intervalo desses dois jogos vai ter a semifinal da Taça Guanabara, né, no meio da semana que vem. Então, nesse caso, são os 4 jogos confirmados, né? O Flamengo aguarda aí o adversário da semifinal. Depois tem a decisão da Recopa Sul-Americana, que no intervalo também vai ter decisão de Taça Guanabara se o Flamengo avançar, né? Então tá aí o mês de fevereiro, que é um mês, olha, apertado aí pro Flamengo, hein? Já com 2 decisões, Flavinho. Ainda tem carnaval. É bissexto, tem um dia a mais. Não, o segundo jogo contra o Del Valle é quarta-feira de cinza, né? Dia 26. Quarta-feira de cinza. É um começo. Esse jogo de Brasília, esse jogo do dia 16 vai ser em Brasília, né? 11 da manhã. O Atlético Paranaense. Ambos torcendo para que não faça muito calor, porque é uma cidade muito seca. Pode fazer um calorão danado, pode até não render um grande jogo por conta disso. Mas
Gente, faz parte. O time que começa, que ganha muitos campeonatos no ano anterior, ele participa de mais competições no ano seguinte. Sim. E o Flamengo, eu concordo, ele tem feito as grandes contratações, porque talvez seja o único time hoje no Brasil, o único clube, com condições financeiras muito claras, né? Vai lá e contrata. Tem o Palmeiras, é verdade, mas o Palmeiras fechou a carteira, né? E diferentemente do que fez o Palmeiras nos últimos 2 anos, o Flamengo não está contratando de baseada vários jogadores para a mesma posição, muitas vezes apenas para desfalcar ou para evitar que um adversário se reforce. O exemplo disso é o Orejuela. Exato. O Flamengo estava no pai, mas não entrou em leilão. Exatamente. Quando o Grêmio fez a proposta, não, peraí, eu não vou gastar isso em reserva. Se a gente olhar as contratações do Flamengo, Pedro, as mais importantes, Pedro, Michael, o Gustavo Henrique, quem mais? Léo Pereira, Thiago Maia. O Léo Pereira, que a gente falou agora, o próprio Gustavo Henrique. São todas para fazer um segundo time para um ano que vai ser mais gordo, mais atarefado para o Flamengo. Porque se a gente tomar por base apenas o que aconteceu no ano passado com o Jorge Jesus, ele não poupa ninguém, ele joga todo mundo e tal. Isso aconteceu em 6 meses. O trabalho do Jorge Jesus, ele se concentrou naqueles 6 meses. Ele não pegou verão, ele não pegou primeira fase de Libertadores, ele não pegou o Campeonato Carioca, que gosta ou não do estadual, tem bastante jogo, né? Tem muitas finais, tem final do Taça Guanabara, tem final do Taça Rio, tem final do Campeonato. Então, precisa mesmo, o Flamengo precisava dar uma encorpada no seu elenco para ter um time, digamos, um time não é um time bem, mas para ter reservas mais próximos dos titulares, o que não aconteceu no ano passado. Talvez até a necessidade de jogar com os titulares absolutos estivesse nisso, de não ter reservas à altura. Havia de fato uma diferença técnica, né? E esse ano já não é tão grande assim. Não, fala aí, gente. Dá para fazer um segundo time muito bom. Sobre esse jogo final da Supercopa do Brasil, segundo o UOL aqui, o Atlético Paranaense reintegrou o Rony. Cobriu a oferta do Palmeiras e espera renovar com o atacante. Mesmo que ele não permaneça, a proposta foi feita de renovação por um valor superior ao do Palmeiras. Mesmo que ele não permaneça, chegaram a um acordo para que ele jogue com o Flamengo dia 16. O Palmeiras recentemente aumentou a proposta de luvas para o Rony, porque há uma diferença aí de percentuais, né? O staff cobra um valor mais alto do que o Atlético está disposto a pagar, né? Inclusive alega que tem um acordo pré-estabelecido. Houve essa reunião ontem à noite com uma aproximação entre as partes. Olha aí, ó. E não há renovação ainda. A informação é que o Palmeiras tinha subido o valor das luvas para o Rony e oferecido ao jogador ainda um percentual de 10% dos direitos econômicos. Então, tá andando, o negócio tá andando, pode ser que o Rony reforce. Será que estará em campo na decisão da Supercopa? Ontem houve a cerimônia de lançamento desse jogo, né? Desse confronto, que é uma novidade no nosso calendário. Olha, a CBF está anunciando, hein? Chega para ficar, para marcar o início das competições no futebol brasileiro. O Everton Souza foi acompanhar e a gente mostra aqui no Bom Dia Fox. Um troféu que vale milhões. Grande novidade do calendário do futebol brasileiro nesta temporada, a Supercopa do Brasil reúne os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado. Jogo único em Brasília no estádio Mané Garrincha, nos moldes das grandes ligas da Europa. Uma competição muito importante, muito bonita, o vencedor do campeonato e o vencedor da Copa do Brasil. E sei de certeza que vai ser uma competição tem pernas para andar. Você ter a oportunidade de abrir o ano já tendo uma partida tão importante que defina uma nova competição é prazeroso para qualquer profissional poder estar à frente, disputando e defendendo as cores da sua equipe. Para esse jogo, a CBF anunciou que o VAR será à distância, uma novidade que deve ser tendência nas outras competições nacionais. São 5 milhões de prêmio para o campeão e 2 milhões para o vice. O Flamengo manteve o time, ainda se reforçou. Já o Furacão perdeu a base de 2019, que foi muito elogiada por Jorge Jesus. Flamengo e Atlético Paranaense fizeram alguns dos melhores jogos no ano passado, inclusive
Inclusive, o Furacão eliminou o rubro-negro nas quartas de final da Copa do Brasil. E naquele jogo, decidido nos pênaltis, teve uma provocação por parte dos jogadores atleticanos. Diego e Wellington, quando se reencontraram aqui na sede da CBF, falaram um pouquinho sobre isso. Será que tem ou não clima de revanche? Nós temos uma mentalidade que é vencer, que é estar concentrado, focado e objetivo, e o futebol passa por resultado. Tudo que acontece além disso não influencia, né? E hoje o Flamengo, sendo uma equipe vitoriosa e campeã, tem que saber se comportar nesse tipo de situação. Portanto, não tenho, e nós lá não temos nenhum tipo de rancor em relação a esse tipo de atitude. Como o Diego falou, ficou no passado, foi um momento ali do pós-jogo ali na euforia. Claro que ali é feita uma brincadeira, mas não é uma coisa para ofender os nossos companheiros de trabalho, ofender o Flamengo, que é tão grande, né? Se der empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. 71 mil ingressos foram colocados à venda. A única reclamação foi o horário do jogo no próximo dia 16, 11 horas da manhã.